Olá, muito boa tarde. A Comissão Nacional de Justiça e Paz sugere atitudes políticas e valores sociais indispensáveis para ultrapassar o contexto de crise económico-financeira que Portugal atravessa. Uma proposta dirigida aos órgãos de soberania, às instituições financeiras internacionais que decidem o futuro de Portugal e também a cada cidadão, que será apresentada neste programa da Igreja Católica por Alfredo Bruto da Costa, presidente deste órgão laical da Conferência Episcopal Portuguesa. Engenheiro Bruto da Costa, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Corresponsáveis e firmes no desafio da mudança urgente. Assim se intitula este documento que a Comissão Nacional de Justiça e Paz publicou, onde propõe valores ou princípios que devem presidir à tomada de decisões neste contexto. E são decisões que vamos conhecendo. Quais são esses princípios, quais são os valores segundo a Comissão de Justiça e Paz? Ora bem, esta nota surge numa altura de alguma confusão. E, portanto, a Comissão de Justiça e Paz sentiu necessidade de pôr um pouco os pontos nos is, digamos assim, e pôr uma certa ordem que ajudasse as pessoas a pensar a situação que, quer do ponto de vista financeiro e económico e financeiro, quer do ponto de vista político, estava, enfim, há uma semana ou duas, bastante instável e confusa. Mas não é um documento técnico. Não é um documento técnico, é um documento precisamente político-cultural, se quiser, não é? Ora bem, porque nós sentimos duas coisas que para nós eram muito importantes. A primeira é de que corria-se o risco de tentar resolver a crise com arranjos de superfície, mantendo intacto tudo quanto provocou a crise. Quer a nível mundial, quer a nível europeu, quer a nível nacional, não víamos que estivessem a ter lugar as grandes transformações que são necessárias, inclusivamente nos comportamentos das pessoas, no sentido de evitar crises novas e no sentido de levar a sociedade a um estilo de vida que seja o contrário, digamos assim, em certo sentido, àquilo que provocou a crise. Isso por um lado. Em certo sentido, a nossa nota está ultrapassada com as notícias de ontem. E convém dizer que estamos a gravar quarta-feira, posterior ao discurso. Exatamente. Portanto, nós não sabemos ainda, enfim, não temos uma informação completa, mas há algumas preocupações importantes da nossa nota. Penso, pelas notícias que conhecemos até agora, que foram satisfeitas. Que era, designadamente, a ideia de que as noções de justiça, as noções de apoio aos mais vulneráveis, podem ser postas entre parênteses, podem ser suspensas em tempo de crise. Ou seja, não são reduzidas? Não são reduzidas. Pelo menos ao nível em que se falava, como o salário mínimo, como a pensão mínima, etc. Tanto quanto sabemos até agora, são aspectos que não vão ser tocados. E até outros que não seriam tão fundamentais, embora sejam fundamentais, é de que os salários da função pública, pelos modos, não vão sofrer mais cortes. O 13º mês e o 14º mês também não irão sofrer nenhuma alteração, nem passagem para títulos da dívida pública, etc. Portanto, em certo sentido, nesta parte mais marginal, mais próximo do limiar da pobreza, digamos assim, parece que as coisas estão a correr, enfim, numa feição que nós aqui defendíamos. Acredita o engenheiro Alfredo Bruto da Costa que será então pela via dos rendimentos mais altos, seja no trabalho, seja no capital, que se vai conseguir a sustentabilidade? Tem que ser, porque nós temos duas questões ligadas à crise. É que uma é de que a crise afeta todos. Mas, por outro lado, vemos que a crise não afeta a desigualdade e até pode ter aumentado a desigualdade. E, portanto, as medidas contra a crise têm de ter em vista, além do mais, reduzir a desigualdade.
Por um lado, o problema da pobreza, evidente, não é? Mas, por outro lado, para além do problema da pobreza, que é a cauda da desigualdade, digamos assim, o problema da desigualdade é um problema magno da sociedade portuguesa. E, portanto, sem dúvida que, mesmo para as medidas tendentes a resolver a crise, uma vez que também temos um outro pressuposto, que as políticas anticrise devem também favorecer o crescimento económico e a distribuição desse crescimento económico. Essa parte ainda não é muito clara relativamente ao que foi acordado, mas as notícias que temos tido é que, pelo menos, o Fundo Monetário Internacional é hoje sensível à necessidade de não prejudicar o crescimento económico e parece que são as entidades europeias, estranhamente, que não valorizam tanto essa componente. Um dado também que será, pelas notícias que se conhecem, referenciado e alterado é o cortar nas reformas, por exemplo, acima de determinado valor. Será essa também uma medida correta, na sua opinião? É uma medida menos má. Eu diria uma medida menos má e, sobretudo, é uma medida que não fornece a informação necessária. Porque nós, quando tentamos ver se um rendimento é ou não suficiente, não basta saber qual é o montante do rendimento. Temos que saber quantas pessoas dependem desse rendimento. E dizer que só pensões acima de 1.500 euros serão afetadas não nos diz nada a esse respeito. Temos que saber quantas famílias têm mais de uma pessoa ou mais de duas pessoas dependentes dessa pensão. Essa parte, enfim, a informação que temos é omissa e, portanto, é um ponto que fica no ar, saber quantas pessoas vão ter que viver ou vivem dessa pensão que vai ser reduzida, não é? E convém relembrar, de facto, que estamos a gravar este programa no dia 4, quarta-feira, dia seguinte a este comunicado do Primeiro-Ministro José Sócrates. Sim, será, então, pela via dos impostos ao consumo, nomeadamente, que Portugal pode sofrer as consequências de um empréstimo externo? Julgo que sim, seria ideal que os impostos sobre o consumo fossem seletivos. Teremos uma máquina fiscal capaz de o concretizar? Pois, esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Hoje, com o recurso à informática, estas coisas são muito mais fáceis. Não sei se depois a gestão dessa política fiscal, enfim, será possível no imediato, porque são medidas para ontem, digamos assim, mas isso era o ideal, não é? Nós podermos, através de instrumentos informáticos, ter uma política fiscal que também ao nível de consumo, como ao nível do rendimento, pudesse ser seletiva no sentido de atingir mais os consumos não necessários, certamente os consumos luxuosos, certamente, e os consumos menos úteis, menos necessários a um estilo de vida que tem que ser mais sóbrio, digamos assim. Não é? E já falaremos também a partir desta proposta da Comissão Nacional de Justiça e Paz, até que ponto é que cada cidadão também tem, enfim, a sua mudança a fazer. Perguntava-lhe a General Alfredo Bruto da Costa sobre estas palavras que percorrem o documento: justiça, solidariedade, bem comum. Elas presidem às propostas da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Daquilo que observa, elas pelo menos estão presentes quando se trata, por exemplo, de negociações entre os partidos políticos, entre os órgãos de soberania portugueses e as instituições internacionais que estão entre nós? Não estive presente para saber exatamente qual foi a metodologia. Já agora, as instituições da sociedade civil deveriam ter estado presentes nesse diálogo, na sua opinião? Deviam e, pelos modos, vão estar, mas a posteriori, como estiveram num princípio, não é? Como sabe, a Troika ouviu
não só os partidos políticos, mas também os parceiros sociais. Podiam ter ouvido mais parceiros sociais, mas de qualquer forma já foi... Por exemplo, a Comissão Nacional de Justiça e Paz. Por exemplo, não é? Que ainda não... Pois, tudo depende de qual é a definição de parceiro social. Nós continuamos com a definição clássica, que são os empresários e os sindicatos, mas hoje sabemos que há outras instituições, como por exemplo as federações de consumidores, que têm hoje uma importância a nível da Europa igual, têm um estatuto igual ao dos empresários e aos dos sindicatos. Para não falar de outros, não é? Mas... Estes valores, justiça, solidariedade, bem comum. Exatamente. Eu diria, haveria dois processos alternativos. Um deles era pegar naquilo que são considerados os objetivos decisivos, que são os equilíbrios financeiros, quer em termos de orçamento, de finanças públicas, quer em termos de dívida, não é? E a partir disto construir depois a justiça possível e a solidariedade possível, não é? E a própria noção de bem comum, não é? A outra seria ao contrário. Seria partirmos de uns valores que consideramos absolutamente intocáveis a partir de um certo nível e depois vermos o que era compatível em termos de equilíbrios, etc., uma vez que não se trata de um dado fixo, trata de um dado que se estende ao longo do tempo. E, pelos modos, já foi avançado de um ano o objetivo que antes estava, enfim, previsto mais cedo, dos tais 3% de máximo de dívida pública, de déficit público, não é? Ora bem, eu estou em crer, mas sem nenhum fundamento sério, enfim, sólido para isso, estou em crer que a metodologia terá sido a segunda. Começar pelos grandes objetivos financeiros e equilíbrios orçamentais e ver que tipo de justiça ou que tipo de solidariedade é compatível com isso. E, possivelmente, as negociações entre o Governo e a Troika terão sido à volta disso. A metodologia é discutível. Eu sei que mesmo ao nível dos países pobres, por exemplo, a Unesco tem tentado que a perspectiva dos direitos humanos esteja presente na negociação desses países com órgãos como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, relativamente aos empréstimos. Portanto, é uma nova perspectiva que não estava presente nas negociações no passado e que, relativamente a alguns países, a Unesco tem tentado introduzir também a noção dos direitos humanos como um limite inultrapassável de cima para baixo. Não é? Acredita então que entre muitos dados estatísticos, entre muitos critérios de convergência, é possível essa dimensão que é política também, não é? Exatamente. Que é política nas negociações. Não há nenhuma política. Repare que nós não pedimos à Troika, nem vamos negociar com a Troika nenhum quadro técnico. Nós vamos discutir políticas, vamos discutir um programa, que é um programa político, que tem fundamentação técnica, evidente, não é? Mas tem opções políticas. E mesmo para além, por exemplo, um dos pontos que nós dizemos aqui, de que nós falamos aqui, é que às vezes tem-se dito, seja o partido que for que ganhe as eleições, é indiferente porque a política depois das eleições vai ser fundamentalmente o pacote da Troika. Isso é verdade, mas não a 100%. Porque, como temos visto, os partidos têm apresentado as suas perspectivas em matéria de segurança social, em matéria de privatizações, em matéria de leis laborais, etc., e vê-se que os partidos não estão... têm margem, digamos assim, para além do que seja acordado com a Troika, têm margem para soluções com alguma diversidade.
E era fundamental, e é isso que nós pedimos aos partidos neste comunicado, era fundamental que a opinião pública nacional fosse esclarecida durante a campanha eleitoral dessas diferenças, para que, independentemente do aspecto comum que será o programa aprovado pela Troika, que seja também claro para a opinião pública aquilo em que os partidos diferem e, portanto, as opções não são uniformes. Na sua opinião, e pegando de facto por esse capítulo das eleições que também gostava de dialogar consigo, como é que interessa planear, nomeadamente, o período da campanha eleitoral? Pois, o período da campanha eleitoral vai ser difícil para os partidos, porque, por um lado, sobretudo os partidos com vocação de governo, não podem fugir daquilo que está estabelecido no acordo com a Troika. Portanto, esse vai ser um ponto que vai tirar um grau de liberdade da diversidade. Mas pode dar uma maior coerência aos discursos? Pode dar maior coerência na medida em que aquilo que realmente é diferente, e quando eu falo em privatizações, quando eu falo no esquema da segurança, no sistema da segurança social e da saúde, mais privatização, menos privatização. Quando eu falo na maior flexibilidade ou menor flexibilidade das leis laborais, não estou a falar em coisas menores. Estou a falar em coisas maiores. E essas coisas maiores, por aquilo que temos visto, eu penso que podemos concluir que os diversos partidos não têm ideias, as mesmas ideias. E, portanto, são pontos importantes em que uma campanha pode revelar as verdadeiras diferenças da opção política, não é? Nessas matérias. Interessa uma intervenção clara, por exemplo, nos orçamentos partidários para a campanha eleitoral? Bom, este é um problema que tem sido debatido independentemente da crise, não é? E, portanto, eu estou em crer, já alguns jornais têm falado, inclusivamente, da posição de alguns partidos em relação a isso. O mínimo que poderia dizer é que se espera que sejam sóbrios e que sejam comedidos nas despesas da campanha. Falemos naqueles aspectos em que tudo isto afeta cada cidadão, cada pessoa. Exatamente. E desde logo por uma frase que vemos repetida, que aliás é referido nesta nota da Comissão de Justiça e Paz, todos somos responsáveis pela crise. Está cheia de verdade esta afirmação? Está cheia de verdade até certo ponto. E é um dos pontos que nós quisemos salientar. Quando nós dizemos corresponsáveis e firmes no desafio, evidentemente que estamos a abranger a sociedade toda, e em particular a Comissão de Justiça e Paz. Mas não seria correto distribuir a responsabilidade pela crise e os sacrifícios para resolver a crise igualmente por todos. Porque esta é uma crise que tem autores, que tem beneficiários e tem vítimas. E, portanto, não podemos passar o pano por cima de tudo e dizer agora todos somos igualmente responsáveis. Não somos. Os autores estão no setor financeiro? Sobretudo. Eu penso que se me pedissem para indicar um aspecto, o mais responsável, eu diria que eu situaria num setor financeiro e situaria na ausência de limites na avaliação do risco que as atividades financeiras correram. É um setor sem entidades reguladoras a esse nível. Isso por um lado. E aquilo que os irlandeses designam por a cultura do bónus, que funcionou muito, não só no setor financeiro, mas funcionou também no setor financeiro, era um estímulo para os gestores aceitarem ou correrem riscos perfeitamente excessivos.
E, portanto, a mistura dessa sede de lucro e de lucro imediato, por um lado, e de vantagens até individuais para os autores das decisões, através dessa política de bónus, que foi realmente uma coisa assustadora, e acho bem que os irlandeses tenham criado esta designação de cultura de bónus, não é? Eu diria, está aqui a causa principal, que tem uma dimensão financeira e económica e tem uma dimensão cultural, porque tudo isso é considerado como merecido. Merecido. E aqui, ao considerar como merecido, entra uma dimensão cultural. Fixemos então naquela, porque o nosso tempo também já está a terminar, no que interessa cada pessoa, cada cidadão que nos está a ver e ouvir lá em casa. Sim, senhor. Eu penso que interessa mudar. Eu pegava nesta citação do Papa Bento XVI, e mutatis mutandis aplica-se a todos os cidadãos. O que está em causa é nós definirmos um modelo de bem-estar que seja realmente humano. E, portanto, que todos os valores humanos, e no nosso caso cristãos, que fazem parte de um estilo de vida verdadeiramente humano e cristão, devem ser os critérios orientadores das nossas opções. Nós temos vivido, nas últimas décadas, um estilo de vida muito suscitado por solicitações externas. A publicidade tem tido uma influência brutal nas nossas escolhas, nas nossas compras, nas nossas opções. Isto tem que ser ao contrário. Nós temos que ter para nós um critério de felicidade e depois sabemos o que vem ao encontro desse critério e o que contraria esse critério. E, portanto, temos de ser mais senhores das nossas próprias vidas e de um modelo de vida que nós entendemos ser o mais correto. Engenheiro Bruto Costa, muito obrigado por ter estado Tive muito gosto e muito obrigado por esta oportunidade também. E cá voltaremos quando assim for útil. De facto, um programa onde quisemos apresentar as sugestões da Comissão Nacional de Justiça e Paz para ultrapassar o momento socioeconómico que Portugal vive. Desejo um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.